Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio Santos de Mostardas, tudo certo? De Mostardas em Brasília. Brasília. Na chuvosa Brasília, pra acabar com esse negócio da seca de Brasília. Está chovendo, a grama está verde e os políticos estão produzindo leis. Crimes continuam sendo cometidos à tua volta, é isso que quer dizer. Exato, aqui do lado de casa. Seja muito bem-vindo, Peter Turguniev. E aí, galera, tudo bem? Grande prazer estar aqui no podcast de vocês. Muito obrigado pelo convite aí do Paulo, do Júlio. Um prazer enorme falar com vocês aqui. Cara, muito obrigado por ter reservado um espaço na tua agenda para falar com a gente, porque a tua produtividade, como eu estava te falando antes, a tua produtividade é altíssima. Provavelmente, se tu atrasar um vídeo para os teus seguidores, é por causa de nós. Desculpa aí, pessoal. Cara, da onde que vem esse teu sobrenome? Olha só, bom, vocês sabem, né? Peter Turguniev é meu pseudônimo, né? Não é meu nome real. Foi um nome que eu escolhi porque, bom, eu gosto muito de um escritor russo chamado Ivan Turgenev. E daí eu resolvi usar um nome parecido, né? O pessoal faz muito isso, você olhar quem escolhe pseudônimo na internet. E quando eu escrevi a primeira vez no grupo Libertarianismo, eu cometi um erro de digitação. Não ficou, ao invés de Turgenev, ficou Turguniev. Aí depois eu pensei em corrigir, mas eu falei, quer saber, deixa assim, é um pseudônimo mesmo, pô, não tá errado, né? É só um nome diferente que eu escolhi. Ficou até mais charmoso, porque não é exatamente igual ao sobrenome do escritor russo. Então ficou Peter Turguniev mesmo. É um escritor anarco ou não? Não tem nada a ver. Ele é conhecido pelo niilismo. Ele é um escritor niilista. O grande livro dele chama-se Pais e Filhos. E basicamente ele traça essa ideia toda de que, no final das contas, nada importa, não existe um Deus que guia a nossa existência, que estabelece regra. É a visão dele das coisas. E ele é pré-Nietzsche ou pós-Nietzsche? Ele é pré-Nietzsche. Ele é pré-Nietzsche. Ele é anterior ao Nietzsche. Interessante. E tu falaste uma coisa que várias coisas, vários movimentos não, mas vários nomes famosos dentro do ancapismo, dentro do anarcocapitalismo brasileiro, surgiram no grupo Libertarianismo do Facebook. É o grupo do Facebook. É verdade. Tá aí uma coisa que eu e o Fux nós não fizemos muito, né, Fux? Nós deveríamos estar mais presentes lá no grupo do Libertarianismo, né? Mas eu já estive antigamente e não estou mais. Esse não é aquele grupo que te dá câncer depois de um tempo? Hoje em dia praticamente só tem socialista lá tentando convencer as pessoas a... mas de vez em quando, muito de vez em quando é verdade, rola um papo interessante lá, rola alguma thread interessante. O que mais tem lá é gente que não conhece, querendo tirar dúvida, e socialista querendo espinafrar a coisa. Quando eu posso, eu ajudo alguma coisa lá. Vocês veem que interessante, né? O liberalismo e libertarianismo brasileiro, ele pode ser marcado por algumas fases de redes sociais, né? Começou no Orkut, com vários grupos, e desse grupo surgiu o Instituto Mises Brasil e depois o Instituto Rothbard. No libertarianismo tiveram, então, o do Peter, e os próximos, eu acredito que vão ser dentro das comunidades dos criadores de conteúdo, né? Que nem é o caso do seu, o nosso e tal, que é ali que acontecem mais as discussões. Vocês veem que agora floresceu um mercado de libertarianismo no Brasil. Que momento para estar vivo, hein? Olha, eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse movimento, porque eu vejo que o libertarianismo no Brasil está crescendo muito, cara, é impressionante. Eu estava naquele evento lá na Anarcapulco, lá em Acapulco, no México, né? A Anarcapulco, vocês sabem, é a maior conferência anarquista do mundo, que congrega todas as vertentes do anarquismo, tá? Sério? Não tinha só ANCAP lá, não. Tem anarcomunista, tem o pessoal todo. Mas, cara, 90% é ANCAP. O que pegou mesmo é o ANCAP. Na maior parte. Mas o legal é que eu tava vendo lá, aí em vários canais do pessoal que deu palestra lá, coisa e tal, muitos canais você entra, cara, o cara tem 20 mil inscritos, tem 30 mil inscritos, canais pequenos. Aqui no Brasil a gente tem o Rafael com 590 mil inscritos, um canal enorme,
que ele pode dar, né, chega com um alcance fantástico. O nosso canal está crescendo também, tem o Cogos, o Alexandre Porto, tem vários canais com força. Então, realmente, o nosso movimento, cara, é dos maiores do mundo, tá? Não tenha dúvida disso, não. O brasileiro, né? O brasileiro, exatamente. É impressionante, né? Como no Brasil. Mas a gente já, é uma piadinha que a gente já falou várias vezes com vários convidados. Tu acredita isso, a Dilma Rousseff? Olha, em parte, sim, tá? Em parte, sim. Realmente, eu acho que no dia que o Ancapistão for decretado, a gente deve fazer uma estátua em homenagem a ela, porque é grande, em grande parte a pessoa que mais trouxe gente para o anarcocapitalismo e para o liberalismo também. Então, o pessoal que é liberal, eu não tenho dúvida que muita gente se tornou liberal, minarquista, coisa e tal, por influência dela. Pô. Ela afastou o pessoal da esquerda, né? Daí atirou pro resto tudo que existia. Né? Exatamente. Ela tirou a credibilidade da esquerda, na verdade. O Lula tem um peso grande também nisso daí. Até porque ele que escolheu ela, né? E eu não consigo entender, porque eu acho ele um cara inteligente, embora um crápula e tal. E como é que ele me escolhe uma pessoa que não consegue falar uma frase coesa? Não tinha quem escolher, cara. O corpo de ministros deles era a única que não tinha envolvimento. Eu acho que não era isso, não. Eu acho que era medo dele. Ele tinha medo de quem ele colocasse. Se ele colocasse uma pessoa esperta, ele não ia conseguir voltar depois. Ele queria voltar depois. Então ele queria colocar alguém que fosse cupincha dele ali, mas que fosse fraquinho, justamente para ele poder voltar depois. Só que não deu muito certo, né? Bom, enfim. É impressionante, né? Os ANCAP, assim, os libertários, gostam da política, né? Em si. Gostam de analisar política, gostam de conversar sobre política. Como você não tem alternativa, né? E não é um assunto de algo que está completamente alheio a gente, né? Eles estão tomando conta, o que é decidido aqui no Congresso vai mudar a nossa vida, pode mudar, pode gerar interferência. Mas uma coisa que eu não fiz, que é de suma importância, muita gente pode não conhecer quem é Peter Turguenieff, deixa eu apresentar a tua mini bio aqui, é engenheiro e advogado, mas trabalha com desenvolvimento e teste de software. Libertário, anarcocapitalista, entende que é natural que o Estado vai acabar devido ao aspecto econômico, com o barateamento dos custos de transação. Fundou e mantém o canal AncapSul, se escreve, pessoal, ancap.su, AncapSul, que tem por objetivo se tornar um canal totalmente descentralizado de divulgação de notícias e ideias libertárias. E de fato está conseguindo mesmo. Parabéns pelo teu material. É impressionante como vocês conseguem manter qualidade de conteúdo, mesmo produzido por pessoas dispersas. Assim, são várias pessoas que publicam, né? Parabéns pelo trabalho que está conseguindo fazer, cara. A gente está no processo, né? De vez em quando a gente tem ainda que corrigir algum rumo. Hoje mesmo, antes de começar a gravação aqui, eu tirei um vídeo do ar porque a narração não estava boa. Enfim, mas o objetivo é esse, tá? O canal, a ideia nossa foi justamente fazer alguma coisa descentralizada, já que a gente tem um canal que fala do anarcocapitalismo, que fala da economia descentralizada, que fala de que a ideia é que a economia vai girar dessa forma daqui para frente. A tendência é essa, tudo descentralizar. Por que a gente não dá o primeiro passo e ir nesse sentido também, né? Mas lógico, como é uma coisa nova, é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer, até porque eu não sou jornalista, eu não sou egresso da área de comunicação, então muita coisa eu tô apanhando para fazer, mas a coisa tá indo, tá sendo uma experiência muito bacana. A gente é a mesma coisa. O canal tem quanto Estamos tempo? aprendendo. Quanto tempo tem o canal, Peter? O canal ele foi fundado em 2016, em outubro de 2016, mas na época eu fiz só alguns poucos vídeos e eu continuo trabalhando, né? O canal ainda é um projeto paralelo meu. Eu sinceramente eu espero que um dia eu possa realmente viver do canal, mas ainda está meio longe isso. Então, em 2016 eu comecei, fiz alguns vídeos, mas daí meio que parei, estava envolvido com outras coisas, muito trabalho. Fiquei mais ou menos 1 ano e meio parado. Não fiquei totalmente parado não, tá? De vez em quando eu fazia um videozinho, botava lá no canal, mas assim, praticamente morto o canal. Aí, 2 anos depois, em outubro de 2018... eu retomei com o canal. Aí dessa vez foi pra valer. Dessa vez engatilhou a coisa e não voltou mais, não parou mais. Aconteceu alguma coisa do Cosmos, então, em outubro de 2018, que foi quando nós publicamos o nosso primeiro episódio. Outubro de 2018. Legal, teve algum alinhamento planetário. Exato. Hotbar alinhou com Hope e daí...
Mas então tá, vamos entrar num assunto que tu falaste muito bem e tu explicas muito bem no teu... Tem alguns vídeos, tem uma sequência de vídeos que tu explica muito bem. Mas vamos tentar dar uma resumida aqui. Que o Estado, tá dentro da tua mini-bio, o Estado ele vai se destruir, vai se tornar obsoleto, sei lá qual é o termo que a gente pode utilizar, com a redução do custo de transação, tá? A gente tá no meio dessa transação, a gente tá se preparando para ela, é mais para botar com conceitos básicos aqui, né? Que transação é essa? Como tu consegue explicar para o nosso público e até para mim como é que tá ocorrendo essa mudança de transação? Essa queda do custo de transação? Na verdade, tem um vídeo meu que eu detalho isso, eu entro em mais detalhes sobre isso daí, que é um vídeo chamado Por que o Estado vai desaparecer? A história toda é a seguinte, tem um economista da escola de Chicago chamado Ronald Coase, que em 1934 ele publicou um vídeo criticando o liberalismo econômico. Olha só, o vídeo dele fazia a seguinte pergunta: se o livre mercado é mais eficiente para alocar recursos, por que existem empresas? Por que existem firmas? O nome do paper dele é The Nature of the Firm, ou seja, a natureza da firma. Porque, pensa bem, uma firma, de certa forma, é um planejamento central. Você tem um chefe que determina a alocação dos recursos, que diz quanto vai pagar para cada pessoa, que dá ordens para cada pessoa. De certa forma, uma empresa é justamente o contrário de um livre mercado. Se o livre mercado é a forma mais ótima de você alocar recursos, por que tudo não funciona no livre mercado? O chefe, por exemplo, ele precisa de uma secretária, então todo dia ele acorda de manhã, contrata uma secretária para aquele dia, depois no final do dia demite ela, porque não é só aquela transação daquele dia para trabalhar para ele. Cada vez que precisa ir para um lugar, você contrata um carro com motorista, vai lá e volta, coisa e tal. Então, ou seja, o que ele colocava era isso. Por que as empresas existem se o livre mercado é a melhor forma de otimizar recursos? E a resposta dele, ele diz o seguinte, porque na verdade existe um custo oculto na transação. Toda vez que você vai contratar uma pessoa, você tem um custo envolvido aí. Você tem que procurar a pessoa que você vai contratar, você tem que ver o currículo dela, tem que ver se ela é uma pessoa legal, se ela é uma pessoa que pode fazer aquele serviço e coisa e tal, de forma que esse custo torna essa ação inviável. Você contratar uma secretária todo dia, ao invés de ter uma secretária contratada por um período maior. Então, ele descreve, na verdade, 3 componentes do custo de transação. No vídeo eu explico em mais detalhe isso, mas tem vários componentes do custo de transação. E aí ele fala, então, na verdade, ou seja, você ter uma empresa faz sentido porque é o custo mais barato para aquela operação que você está fazendo, para aquelas transações que você está fazendo. Mas aí então, aí ele faz a pergunta ao contrário. Se é assim, por que então a sociedade não é um comunismo totalmente planejado? Ou seja, por que não existe uma só grande empresa em que todo mundo, que seria o ideal da União Soviética, lá do Stalin, que uma pessoa decide tudo e manda fazer tudo. E aí ele explica que também existe um outro custo que é chamado custo de administração. E aí ele desenvolve essa teoria lá e ele chega à conclusão de que, dependendo desses custos, você tem empresas menores, você tem a sociedade mais descentralizada, ou você tem empresas maiores, a sociedade mais compacta, ou mais hierarquizada, vamos dizer assim. E, então, ou seja, isso ele escreveu em 1934, não é nenhuma novidade não, ele falava isso desde então, e é um paper muito influente, tem muita gente que usa esse paper dele na área de economia desde então, e a questão toda é que já existe um debate desde a década de 70, 80, quando começou a informática, sobre qual seria o impacto da informática nesses custos de transação e de administração. E aí você tem gente que prega as duas coisas, que não, por um lado a informática diminui o custo de transação, então favorece o livre mercado, de outro lado ela favorece o custo de administração também, porque o governo também usa informática, ele fica mais eficiente com isso. Então tem gente que acha as duas coisas, que a gente caminha para um comunistão, em que tudo seria hierarquizado e coisa e tal, e tem gente que acha que a gente vai para o livre mercado completo, ou seja, empresas pequenininhas, descentralizadas, cada um fazendo um pedacinho solto, A minha visão da coisa, o que eu coloquei no vídeo, e é o que eu penso, é que se você olhar o fato, a questão, um dos custos que ele descreve lá é o risco de transações de longo prazo versus risco de transações de curto prazo. E nesse caso, eu acho que para mim é claro, eu mostro lá, o risco cai muito para transações de curto prazo, ou seja, favorece muito a diminuição do custo de transação. Então, no final das contas, é inevitável, cara. O custo de transação vai cair absurdamente, a ponto de você só ter uma economia virada em microserviços, em micro coisas. E se você olhar o que a gente está vendo por aí, a gente já está vendo isso acontecer, cara. Ou seja, quando o pessoal falava, não, você vai contratar um carro cada vez que for precisar, em 1970 era um negócio absurdo, Hoje não, você tem o Uber aí, você pega um motorista com Uber, vai lá e coisa e tal. Secretárias por um dia, tem empresas que fazem isso, cara. Tem empresas que fornecem secretárias
aberto um dia se você quiser contratar. Então, ou seja, o que está acontecendo é que o custo da informação está caindo e está favorecendo o livre mercado absurdamente. E eu complemento dizendo o seguinte, porque isso é uma parte que eu não desenvolvi bem no vídeo, talvez valha a pena desenvolver melhor, mas o fato é o seguinte, o Estado, se você seguir por esse caminho, ele vai só diminuir absurdamente, ficaria um estadozinho minúsculo. O problema é que um Estado muito pequeno não consegue impor a coação. Então essa é a minha visão. Pode ser que continue existindo um Estadozinho, mas não vai ser um Estado coercitivo, ou seja, a lei que ele coloca lá, você vai obedecer se quiser, se não quiser, não obedece. Então, para mim, isso é o mesmo que não haver Estado, porque para mim, Estado é a coerção, né? É o cara que te obriga a seguir uma lei, senão vai usar violência contra você. O Tapa é apoiado pela fintech líder de empréstimos de pessoas para pessoas. Rentabilidade, praticidade e autonomia. Invista em empréstimos diretamente, com retornos de até 350% do CDI com o Mutual Invest. Para maiores informações, acesse tapadamãoinvisível.com.br/mutual. Seria o mesmo argumento em relação a que muitos libertários sentem que é justamente o avanço tecnológico que vai permitir que o Estado desapareça de vez. Tem muita gente que acredita. Imagino que sim. Eu imagino que sim. Como eu falei, justamente pela questão do custo de transação, quando você não tinha informática, não tinha informação aberta, ampla e coisa e tal, você não tinha como fazer isso. O Estado, antigamente, ele prestava um serviço importante, que é o serviço de chancelar negócios entre partes que não se conhecem, né? Por exemplo, quando você vai fazer negócio com alguém, suponha uma situação em que não tem nenhum Estado, não tem a quem você recorrer, digamos, sei lá, Idade Média, não, Idade Média já tinha, sei lá, Idade do Bronze, mas você queria vender a sua mercadoria para outra pessoa, a única forma que eles faziam era através de conhecidos em comum, para um saber que a outra pessoa era honesta, né? Você não ia fechar negócio com uma pessoa que você não sabe se a pessoa vai te matar lá na hora de... Você vai vender a espada para a pessoa vai pegar a espada, enfiar em você e sair com dinheiro e a espada. Então, a forma que você tinha é ter uma pessoa em comum. O governo criou uma maneira de chancelar esses negócios, de dizer, olha só, vocês podem fazer negócio entre vocês aí, que se der merda, eu sou a justiça, eu vou, o rei lá, eu vou garantir que a justiça será feita. Então, isso otimizou o negócio. Você não precisava mais achar uma pessoa em comum para fazer negócio com alguém, você fazia diretamente confiando no rei. Só que esse papel caiu por terra, justamente por causa da informação barata. Ou seja, o governo não tem mais esse papel. Ele não tem mais papel nenhum na sociedade, na verdade, se você parar para pensar. Mas isso não seria uma visão conflitante, como, por exemplo, a do bandido estacionário? De que, na verdade, o homem da espada era que simplesmente estava lá para roubar as pessoas e, ao mesmo tempo, ele dava uma estabilidade, sim, porque ele era o único que detinha o exército a ponto que poderia aniquilar os outros competidores. De fato, mas assim, o que eu digo, a visão de quem se submete ao Estado voluntariamente, ou seja, a pessoa que aceita o Estado, ela aceita por isso. Ela aceita porque, no fundo, aquele cara com a espada ali, se ele quiser te roubar, ele vai te roubar. Mas, geralmente, ele não tá tão interessado assim, se tu pagar o imposto para ele todo mês, der o arrego dele todo mês lá, não tem muito problema. E isso permite que você faça negócio com um monte de gente. Então acaba sendo um arranjo que ainda está na cabeça de muitos industriais. Se você reparar, ainda tem muita gente que pensa assim. Por que esses grandes industriais ainda querem o Estado? Eles ainda encaram essa coisa antiga, sei lá por quê, por questão de cultura deles, por questão de não ver a coisa. E lógico, tem uma boa parte também que é porque leva a mamata do Estado também. Tem toda a parte de capitalismo de compadrio, né, de proteção do mercado, esse tipo de coisa. Mas não existe a possibilidade, com a queda do custo de transação, surgirem novos tipos de coerção, novos tipos de coerçores? O Estado pode perder essa força atual que tem, mas gangues poderão ganhar forças para surgirem como novos bandidos estacionários e deixarem pessoas de refém, porque aparentemente o custo da transação ele é bastante econômico, ele faz com que o custo da nossa vida do dia a dia caia bastante, porém a coerção em si ela segue existindo. E se eu não conseguir me organizar contra uma coerção, eu consigo baixar o custo de transação da segurança a ponto da segurança ficar mais forte que a coerção do Estado? Veja, um ponto importante notar aí é o seguinte, a coação funciona no Estado porque a maior parte das pessoas, elas topam seguir as regras do Estado, tá? Assim, se o Estado tivesse que ir atrás de cada pessoa com uma espada atrás dele para obrigar a seguir a lei, isso é caro demais, não funciona assim. O que acontece, as pessoas aceitam o Estado, a grande maioria. Tem até estudos sobre isso em direito penal que falam que, olha só, se tiver um país que 3,5% da população começa a agir contra a lei, acabou. Não tem como, o Estado não consegue controlar 3,5% da população agindo diretamente contra ele. Então, ou seja, o Estado só sobrevive porque a grande maioria aceita essa condição. E por que aceita? Porque vê ele ainda como uma coisa positiva. Não é à toa
que o Estado tenta sempre se vender como uma coisa positiva. É lógico que usar a força é possível, não estou dizendo que não é possível. Você vai aqui na favela do Rio, nas comunidades aqui, tem um outro Estado lá, que é igualzinho ao Estado, alguns chamam de Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, PCC, sei lá o quê, mas é igualzinho ao Estado, e o que o cara faz lá, ele usa força para manter o negócio, ele bota medo no pessoal. Olha, se tu ligar pro disque de denúncia, eu vou ficar sabendo e vou matar você. Esse tipo de coisa. Mas o fato é, você não consegue grandes estados, grandes áreas territoriais, grandes coisas, só com violência. A violência ela só serve, se o Estado for limitado por violência, ele vai ficar muito menor do que é hoje. E aí você cai nesse negócio. Por que hoje você não teria uma milícia no Brasil capaz de brigar com o Estado? Porque, pô, o Estado, olha o tamanho do exército. Por mais que você queira juntar aí um monte de libertário, montar uma milícia, mas nunca que você vai chegar em 10% do exército brasileiro, que por mais que tenha problemas de verba, não sei o que, tem um monte de gente lá dentro. Agora, no momento que você está numa sociedade em que tudo que você tem são chefões do tráfico nas redondezas, a coisa já não é mais assim. Você pode perfeitamente conseguir juntar uma milícia com um tamanho razoável em relação a essas e fazer frente a ela, fazer a sua segurança. E a ideia é essa, é justamente você organizar a sociedade em torno de empresas de segurança privada, as famosas agências de leis privadas ou agências de segurança privada. Esse papo aí que tu começou, eu quero falar disso, mas vamos deixar para o final. Isso é para aqueles que ficam me perguntando como é que, né, mas como é que vai funcionar no Capistão? Não, eu queria voltar um pouco antes, Peter, porque você tem um conhecimento muito bom, né, aprofundado, de tantos anos de estudo. Como é que tu chegou no libertarianismo? E tu teve alguma fase sócia, assim, meio liberal, social-democrata? Como é que foi isso aí? Olha, eu tenho que confessar que no colégio, no segundo grau, eu era comunista, cara. Eu me amarrava lá, eu li aquela porra toda. Cara, pra jovem sabe como é que é, né? Cabeça vazia, enfim. Mas foi uma fase muito pequena. Eu juro pra você, quando eu fiz 18 anos, que eu passei no vestibular, já tava numa outra... Não, até antes disso, gente. Foi quando... Essa fase socialista minha foi até os 17 anos, nem chegou aos 18 anos, mas enfim. A partir daí eu comecei a enxergar a política, né, como já me reconhecia como um libertário econômico. Ou seja, eu acreditava que Estado é um grande mal, é uma coisa ruim, mas na época eu ainda pensava que era uma coisa ruim, mas que é necessária. Né? Ou seja, precisava pelo menos para polícia, justiça, exército, esse tipo de coisa. Então, a minha visão era que justamente o ideal seria um Estado mínimo. Eu já me considerava um liberal naquela época. Gostava do Roberto Campos, o grande Bob Fields, que, pô, já naquela época falava cada coisa. Está falando aí anos 70, 80, enfim. Então eu me defini dessa forma. Você pode imaginar que eu fui fazer faculdade numa federal no Rio e, lógico, né, eu nem falava de política, porque você como liberal econômico numa faculdade, meu amigo, falar que é liberalismo era basicamente você ser o escória, o cara, o outcast da turma. Eu nem falava nada, eu ficava na minha lá, deixava o pessoal lá gritando Lula lá, que já, naquela época, né, o Lula já vinha desde 1900 de lá vai pedrinha, mas enfim, naquela época já queriam o Lula presidente, coisa e tal. 88 foi quando eu entrei na faculdade, no FRJ. E como é que tu conheceu o liberalismo? Eu sempre gostei muito de ler, tá? Eu sempre fui um leitor muito ávido na minha juventude, então eu li muita coisa. Eu não lembro de ter lido Mises nessa época. Eu acho que Mises eu li mais adiante. Mas eu li vários outros autores libertários econômicos na época e eu acho que ajudou também o fato do meu pai ser libertário também. Meu pai sempre foi uma pessoa que era a favor do livre mercado, era a favor da iniciativa privada, coisa e tal. Então, ele também me dava umas dicas nesse sentido. Então, foi muito por aí. Eu tenho uma visão de que, de todas as pessoas que eu já falei sobre liberalismo e libertarianismo, as pessoas mais fáceis de convencer a morar no Ancapistão são os engenheiros. Eu não sei se tu concorda comigo. Olha, eu acho que engenheiros, qualquer pessoa da área de exatas, porque você acaba tendo uma visão mais objetiva da vida, né, da sociedade, né? E eu vou te dizer um negócio, uma outra coisa que eu acho que é impressionante, que eu vejo, é como análise de sistemas, programação de computadores está influindo na forma como as pessoas veem o mundo. A gente não percebe isso, mas quando você faz programação, uma das coisas que você faz é realmente pegar um problema, simplificar ele, normalizar o problema, dividir ele em pedaços pequenininhos para entender a coisa mais fácil. E o que acaba acontecendo é que você vê muita gente aplicando isso. Eu acho que programador de computador também entra nessa lista sua aí de quem... Lá no canal tem muita gente que trabalha com isso lá.
Ou seja, essa visão mais objetiva da coisa ajuda a pessoa a entender, né, a entrar no espírito do liberalismo econômico e até do anarcocapitalismo também. Porque o anarcocapitalismo, a beleza da coisa é justamente que tudo se encaixa direitinho. Se você reparar, a parte ética, a parte moral, aquilo se encaixa muito bem. Eu concordo contigo. Mas então, tu fizeste essa transição, então tu chegaste a participar do chamado movimento liberal, libertário, que o pessoal conhece. Porque antes eu sou de Porto Alegre, né? Então Porto Alegre tinha o Fórum da Liberdade, então eu falava sozinho praticamente por muitos anos. Tu fica no Rio? Fico no Rio, principalmente. E então, como é que é um libertário, então, conviver com o Rio de Janeiro tanto tempo? Não, cara, olha só, como eu falei, eu não participei de nada. Minha faculdade, eu simplesmente me abstraí da parte de política, coisa e tal. Quando eu saí da faculdade, eu montei uma empresa com alguns professores da faculdade, os professores saíram da faculdade, foram montar uma empresa, eu entrei de sócio com eles, coisa e tal. A gente trabalhou muito tempo na área. Mas assim, política eu não mexia com nada, né? Aí essa empresa depois a gente vendeu para uma multinacional, eu montei uma segunda empresa, fui trabalhar em Brasília, enfim, fiz um monte de... Eu, graças a Deus, nunca tive CLT, nunca trabalhei com carteirinha. Minha carteirinha azul tá virgem até hoje, nunca nada. Mas é sempre isso, abre uma empresa, abre um rolo, trabalha como autônomo. Hoje em dia eu tô autônomo, né? Não tem empresa, não tem nada, eu tô trabalhando por minha conta. E daí como é que tu entrou nesses grupos liberais que tu falaste sobre o grupo do libertarianismo? Como é que tu conheceu essa galera? Porque tu tava meio que autodidata, sozinho numa bolha, trabalhando, baixando a cabeça. Exatamente, ignorando totalmente a parte política. Como é que tu saiu desse eu e se tornou isto que tu é hoje? Graças a mamãe Dilma. Da porta para dentro, a mãe, ela é essencial. Da porta para fora, os dois são muito importantes. Agora, da porta para dentro, o pai também é importante, porque o exemplo do pai é um exemplo que as crianças e os jovens seguem. É aquilo que a gente, de pequenininho, começa a admirar. A gente admira o pai, a gente admira a mãe, a gente ama o pai e a mãe. Em 2013, eu revoltadíssimo com a Dilma. Aí chega uma hora que você não consegue mais se conter, né? E aí comecei a conversar com o pessoal do trabalho, né? Na época eu estava fazendo um projeto grande, dentro até de uma agência de reguladora dessas aí. Aí eu fiquei alguns dias lá e estava conversando com o pessoal, e aí um cara que estava fazendo trabalho lá também. Olha, é uma coisa curiosa. Então você acha que dentro de órgão público você vai achar poucos libertários? Mas não, cara, tem muito libertário anarcocapitalista em órgão público, porque o cara, justamente, ele estando ali, ele percebe a falha da coisa, que a coisa não funciona, que o negócio ali vive para satisfazer as pessoas, mas a sociedade mesmo tá nem aí, né? Vive para satisfazer as pessoas que trabalham lá dentro. As pessoas que trabalham dentro do governo. A função do governo é satisfazer as pessoas que estão dentro do governo. Políticos e funcionários públicos, e só isso, nada mais. Presta algum serviço aí pra fora, quase que pra dar uma desculpa, pra dizer que estão fazendo alguma coisa. E a pessoa que é honesta com isso, e o pessoal de informática, como eu falei, tende a ver essa coisa muito secamente, acaba percebendo isso, né? Bom, enfim. E aí esse cara falou comigo, pô, entra no grupo Libertarianismo do Facebook, tu vai gostar lá. Na época, realmente o nível da discussão era mais elaborado, coisa e tal, era um nível mais alto, e eu entrei lá e comecei a bater papo com o pessoal, né? Comecei a conversar. No início, continuava sendo liberal, tá? Aquela premissa básica, acreditava que o Estado é um mal, mas é um mal necessário, você precisa ter pelo menos para algumas coisas, né? Só que aí você começa a conversar, coisa e tal, aí você bate papo, você vê, pô, não, realmente a ideia desse pessoal não é tão absurda assim, né? Não é uma coisa... Aí tu começa a ler, pega um livro, puxa alguma coisa para você ver. E a grande virada para mim foi a Ética da Liberdade do Hofbauer. Quando eu peguei a Ética da Liberdade para ler, pô, caramba, esse cara tá certo, não tem o que falar. É isso aí mesmo. Aí foi aquele negócio que dá aquele salo, né? E o que eu queria te perguntar, Peter, em relação a justamente isso, porque tem muita gente que ouve o podcast que se definiriam provavelmente como liberais clássicos e coisas assim, né? E eu que já tive essa fase também, de vez em quando dá vontade de chacoalhar essas pessoas, né, pelos ombros, e tipo, acorda, mas não foi assim comigo, né? Foi justamente, foram anos de leitura e gente me explicando até entrar na cabeça um dia e tal. Como é que tu
enxerga que é a melhor maneira de tratar isso? Tipo, existem várias abordagens. Como é que tu convence uma pessoa do óbvio lulante que é o Estado é baseado na coerção, no crime, na violência e que logo isso não é algo positivo? Olha, eu sinceramente acho que ninguém convence ninguém. As pessoas se convencem de algo. O máximo que a gente pode fazer é fornecer as informações quando necessário e também não ser um babaca, não ficar enchendo o saco da pessoa, não ficar... Isso, você ficar em cima da pessoa, quero convencer fulano a virar libertário. E aí é receita para não dar certo. Cara, a pessoa vai se convencer sozinha. Ponto. Ou então não vai se convencer, não tem jeito. Essas coisas O que você pode fazer é justamente ajudar, dar ideia, falar esse negócio. Uma dica que eu falo, que eu vi isso num canal lá das gringas, eu tô tentando lembrar qual foi o vídeo que eu vi isso, mas o cara falava uma coisa muito interessante, uma forma legal de você convencer as pessoas é quando a pessoa falar alguma coisa libertária, você lembrar ela, cutucar ela, tá vendo o que você falou e é altamente libertária, tá? Isso aí, ó, você tá no dia que o seu pai, o seu tio, o seu amigo fala, putz, esse negócio de imposto, caraca, que absurdo pagar esse troço aqui, aí libertário é um cap, ou seja, porque, cara, na verdade, a minha visão é todo mundo já é libertário, cara. Todo mundo já tem esse negócio, entendeu? É que a pessoa foi convencida por anos e anos de cultura que tem que obedecer, tem que ter uma ordem central e coisa e tal. Então, assim, é muito fácil achar exemplos em que uma pessoa que teoricamente não é libertária dá uma de libertário, faz uma coisa libertária, fala uma coisa libertária. Até porque justamente a sociedade não funciona da maneira que um socialista, ou enfim, acredita. Ela funciona de uma maneira libertária, que não existe ninguém te mandando acordar de manhã cedo, sair da cama e fazer as coisas. Tu não chega no trabalho e tem alguém gritando contigo, se tu não fizer isso, não vai. Não, existem justamente regras privadamente acertadas que as pessoas aderem voluntariamente e vão cumprindo. E se não cumprem, tem consequências. É simples assim. Se você parar pra pensar a quantidade de vezes que realmente alguém do governo vai lá e te força a fazer alguma coisa, é muito pouco, pô. Eu não assalto ninguém, não roubo ninguém, não mato ninguém, não é porque o governo fica me mandando, eu faço isso porque isso é errado. E assim é a maior parte das pessoas. Então, assim, se você parar pra pensar, a quantidade de vezes que efetivamente tem alguém te dando ordem, te obrigando a fazer alguma coisa, é muito pequena. A gente já vive num capistão. Principalmente no Brasil, né? Principalmente no Brasil. A gente falou nos episódios atrás aqui que a maconha é liberada, só falta avisar aqui o pessoal do Congresso, né? Porque eles só não assinaram a leizinha ali. Buenas! A CapTable, anunciante desde o início do Tapa, estourou em ofertas de startups. Invista em startups com modelos de negócio já validados pelo mercado, prontas para escalar, onde você pode comprar cotas dessas empresas com investimentos a partir de R$500. Ou seja, essas empresas já têm receita e agora estão buscando recursos para crescerem seus negócios de forma rápida. Entre no site e conheça tapadamãoinvisível.com.br/cap, C de capacidade, A de apoio, P de patrocínio. Cara, existe alguma forma da gente estabelecer, porque assim, quando a gente conhece uma pessoa que é liberal e quer testar um libertário, ela chega fazendo quem vai construir as estradas e os pobres vão morrer de fome, essas coisas assim, são perguntas que dá pra fazer um episódio pra cada pergunta, né? Basicamente, tu tem um vídeo pra cada pergunta dessa. Eu tenho um vídeo pra cada pergunta. Né? Exato. Mas o principal fazem essas perguntas para os libertários tentam achar soluções. Não, vai surgir uma empresa de seguro que aquela conversa extremamente xarope. Tu concorda com isso? Que não tem como uma pessoa, um serzinho, eu ou tu, achar uma solução que vai surgir de mercado futuramente? Porque se eu soubesse, eu botaria todos os meus recursos nisso, fazia uma SA e botaria recursos no mercado e ia ganhar dinheiro. Mas eu não sei o que vai surgir. Essas explicações, tu acha que dá para levar a sério isso? O que a gente faz com essas explicações desses libertários que ficam criando teorias de negócios futuros? O máximo que você pode fazer é explicar como a coisa poderia acontecer. Então é isso que as pessoas fazem. Você, eventualmente, você tem um vídeo lá explicando. Ah, não, mas a justiça, como é que faz a justiça? Eu tenho explicação lá, é perfeitamente possível a justiça privada. A justiça privada já existe hoje. Ah, mas a lei tem que ser única, não pode ser uma lei privada para cada lugar. Não, a lei não precisa ser única. A justiça, atualmente, já lida com leis diferentes. Isso é padrão. Você tem direito internacional, é super comum isso. Não tem dificuldade nenhuma
em você ter uma justiça privada trabalhando com leis diferentes para cada região ou para cada pessoa, né? Então, assim, o que a gente pode fazer... vai ser do jeito que eu falei ali que vai acontecer? Lógico que não. Não sei como é que vai ser. O fato é que vai surgir alguma coisa, porque a demanda existe. Demanda de justiça existe. Agora, como que essa demanda vai ser suprida no mercado, a gente vai descobrir daqui a pouco, vai aparecer alguma coisa aí. Quanto a você falar assim, mas se eu tivesse grana eu investiria, cara, eu tinha tanta vontade de investir num monte de coisa, porque eu acho que, cara, vai sair coisa daí que vai realmente dar um negócio legal. E para investir e ganhar dinheiro, tem que investir enquanto não é o padrão, porque Exato. Depois que virou Uber, que todo mundo já tá usando aquela solução, aí não tem mais, cara. Aí quem investiu no Uber ganhou dinheiro, você ficou... Ainda dá para fazer, talvez, o 99 foi um outro investimento que fizeram aí, coisa e tal, dá para fazer ainda alguma coisa, mas... Júlio, tem um lugar que os nossos ouvintes podem investir, né? Que é no nosso Apoia-se. Né? Fala, Júlio. Vamos fazer o nosso jabá. Acho que o Peter certamente vai entender, né, Peter? É importante pagar as contas. Tá, então... cara. Tem que comprar o leite, pô. Não tem essa não. Nós temos nossos dois grupos, né, em 2 lugares distintos no Facebook, nosso grupo do Tapa da Mão Invisível e no Telegram. Entre o nosso Apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível, lá tem todas as formas de entrar nos grupos e as outras recompensas que existem lá do Tapa da Mão Invisível. E assim, todos os outros recados que eu passo no fim do episódio, eu já vou passar agora de uma vez só. Quer nos seguir, quer nos ouvir, quer interagir com o Tapa, entre no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br. Tá tudo lá, como nos escuta, como nos segue, como interage conosco. Muito bem. Peter, então vamos fazer um bate-bola rápido, então, de conceitos básicos, porque eu quero encher o saco dos liberais agora na parte final do nosso episódio, tá? Se então, é que eles ouviram até aqui. Se é que eles chegaram, não, acho que sim, porque o Peter tá muito calminho, então vamos mandar uns vídeos depois dando cápsula pra eles. Vamos lá, conceitos básicos. O que é o famigerado PNA que os libertários sempre utilizam, Peter? O PNA é o princípio da não agressão. É um conceito que foi criado pelo Hofbauer e ganhou o mundo, tá? Foi adotado por um monte de gente, é uma coisa muito legal. A ideia do PNA é justamente a ideia do mínimo ético de Platão, ou seja, aquela ideia de que a gente sabe que toda cultura tem as suas regras do que é certo e o que é errado. Será que haveria um conjunto mínimo de regras que todas as culturas concordam que são regras válidas, né? Esse era o grande questionamento que o Platão fazia lá na ética dele, coisa e tal. Ele não chegava a conclusão nenhuma, não sabe se tem, não tem, coisa e tal. E a verdade é que, se você reparar, a ideia dele é ir nesse caminho. O que o Hofbauer fala é, a escola austríaca de economia, ela conseguiu desenvolver conceitos libertários, liberais e coisa e tal na economia, mas se a gente quer um dia ter liberdade real, a gente tem que ter isso no campo social também. Até esse trabalho do Hofbauer, até a ética da liberdade, a escola austríaca virava muito para a área econômica. E foi justamente quando a escola austríaca se juntou com o pensamento justnaturalista, com Locke, Lysander Spooner, com uma série de outros pensadores do justnaturalismo, da parte social da coisa, que criou realmente o anarcocapitalismo, e o Hofbauer foi o cara central disso daí. O que é o justnaturalismo? O justnaturalismo é uma corrente jurídica que diz o seguinte, né? Desde a época que as pessoas começaram a pensar sobre direito, né? O que é direito? Todo mundo concorda que você tem regras para viver em sociedade. Você precisa ter algumas regras. Você não pode viver de qualquer jeito. Todo mundo concorda isso. A questão é, o que determina essas regras? E a primeira visão era, olha só, todo mundo sabe as regras. A gente sabe, a gente convive, a gente forma entre a gente mesmo ao conversar as regras. Sempre foi assim na história da humanidade. Até que chegou um determinado ponto que... Mas tem um problema nessas regras, porque como é que você define o limite daquilo ali? Então você fala, por exemplo, não posso roubar de alguém. Mas o cara abandonou, deixou jogado ali, não estava usando mais, eu fui lá e peguei. Isso é roubo ou não é roubo? Isso é uma coisa que já começa a ficar no limite do que é roubar, o que não é roubar. Aí o que aconteceu? Os positivistas falaram o seguinte, olha só tem um jeito de vocês resolver esse problema. Escrever essas regras direitinho, de uma forma, juntar um grupo de especialistas, um grupo de pessoas aí que sábias, né, um rei, né, na época era muito ligado à religião isso no início, depois virou o Congresso em última análise, essas pessoas vão redigir essas regras direitinho para garantir que isso está certo. A questão é,
Você não consegue fazer isso, porque toda regra precisa ser interpretada. Mesmo que está escrito, não quer dizer que seja aquilo ali exatamente. O próprio Gilmar Mendes muda o entendimento dele o tempo todo. Então, na verdade, você para para ver o seguinte: o justnaturalismo é a única forma, no final das contas, de direito. São as regras que a sociedade combina entre si de fazer, né? Do que é certo e o que é errado. Muito bem. Mas precisa de religião por justnaturalismo? Não Precisa acreditar em um ser superior? Isso é um erro muito comum. Isso é um erro muito comum até nas escolas de direito do Brasil. Tá falando que o Cogos está errando? Não quero gerar treta, mas tá falando que o Cogos está errando? Ele tem uma visão diferente da minha. Eu tô brincando. Está errado, né? Pô, isso é um ponto de anarcocapitalistas e libertários, é isso, que ninguém aqui quer ser o dono da razão. Isso aqui tem um monte de vertente. E é bom que seja assim. Não existe um Vaticano, né? Não existe um órgão central para determinar nada, né? E esse erro é um erro que é muito comum, porque nas escolas de direito do Brasil, o Brasil, você sabe, é fortemente positivista, né? O Estado brasileiro, a bandeira brasileira, ordem e progresso, é um negócio dos positivistas. O Brasil, ao contrário de outros países, nos Estados Unidos é menos, a common law que eles usam lá, ela é mais baseada no justnaturalismo, coisa e tal, Inglaterra. Curiosamente, todos os países que estão melhores em termos de organização são mais justnaturalistas. Só dando a dica. E o Brasil é positivista pra caramba, né? Enfim. E na escola de direito aqui, os professores nem sabem o que é justnaturalismo. É impressionante. Eu ensinei pro meu professor o que era justnaturalismo, que ele achava isso que o pessoal fala. Não, justnaturalismo é religião. É quando a religião fala que é para não sei o que lá. Mas não, a religião, o que ela faz, ela agrega o que já era o costume da região, agrega o que já eram as normas da região. Mas ela não está fazendo norma, ela está pegando aquelas normas da região. O justnaturalismo, o que ele diz é isso. As normas já existem na sociedade. A sociedade sozinha gera as normas. Como ela gera isso? Se é pela religião, se é conversando, não interessa, mas que as regras estão lá, elas estão. E dá para se chegar, assim, pela lógica que o Rothbard chegou, que todas essas regras no Frigir, elas sempre trancam no PNA ou não? Elas... o próprio tributo já passa por cima do PNA. Mas, assim, o PNA, ele acaba sendo... Tu consegue tirar dentro do arcabouço jurídico de vários países, tu chegar numa conclusão de que o PNA ele é comum a todos os seres humanos? Olha, você pode fazer esse exercício, tá? O que o Rothbard fez foi um exercício. Ele falou, olha só, olhando as várias legislações e regras no mundo todo, você pode deduzir mais ou menos esse conjuntinho de regras aqui. Agora, isso quer dizer que não exista nenhuma cultura que não vá contra o PNA? Não, pode existir, entendeu? A visão dele foi essa, ele partiu dessa ideia. Agora, o curioso é que aí, anos mais tarde, veio o Hoppe, né, que é o Hans Hermann Hoppe, que derivou um conjunto de regras muito parecido com o PNA através da ética argumentativa. A dedução do Hoppe é muito lógica, ela é uma dedução lógica clara, diferente do Rothbard. O Rothbard, ele seguiu a ideia do justnaturalismo para obter esse conjunto mínimo, mas você vai falar, mas se outra pessoa fizer isso de outra forma, vai chegar talvez uma coisa diferente? Pode chegar, entendeu? Não há garantia de que aquilo ali seja uma coisa absoluta, imutável, né? Mas é um conjunto que faz todo sentido. Se você olhar para o conjunto de regras que é o PNA, ele realmente faz muito sentido. E para simplificar, para quem nunca ouviu falar no PNA, dá para dizer que o PNA é vida, liberdade e propriedade? É basicamente isso. É principalmente reconhecer a propriedade privada e praticar a não agressão. Ou seja, o PNA, na verdade, o que ele fala de mais certo, de mais profundo, é justamente a justificativa que ele dá para expulsar alguém que agrediu sua propriedade. Ou seja, ele permite que você use violência defensiva para evitar a ameaça ou agressão de outra pessoa. E existe um componente proporcional na violência que tu pode retribuir? Ah, certamente, certamente. Isso é básico do PNA, o próprio Rothbard menciona isso. Porque se você não tiver a proporcionalidade, não tem como ter justiça, né? Aliás, isso é um princípio também da justiça justpositivista. Tá cheio de proporcionalidade em todo lado. Eu sei que é um conceito que é complicado, porque é um conceito a posteriori. Como é que você diz que algo é proporcional antes? Não dá. Só dá para você ter um consenso depois. Mas tem uns memes muito bons sobre a proporção do PNA. Passa o carinha caminhando na frente da tua casa, ele solta um cuspe no teu pátio, tu chega com uma bazuca e mata ele. What? É muito divertido isso. Mas, Fux, tu deixou uma coisinha pro fim, né? Eu acho que essa resposta, aquela que tu deixou lá no início pro fim, acho que tu tem que botar agora, porque a resposta dele vai ser longa. E vocês vão discutir bastante. Justamente agora eu queria pegar com o Peter, quais são então os conceitos que tu acha que são as principais diferenças entre os liberais
e os libertários? Olha, eu acho que hoje a principal diferença é a questão da necessidade ou não do Estado. Eu acho que mesmo os liberais, eles têm essa visão de que o Estado é um mal necessário. O Estado, quanto menor, melhor, quanto menos intrusivo for na vida do cidadão, melhor, mas não dá para viver sem ele. E a visão dos libertários é que, ao contrário, você pode confiar na ordem natural porque vão surgir soluções para tudo que o Estado prega por aí. Não tem nada que seja complicado demais. E o caso mais simples disso é justamente a questão da segurança e da polícia, que é o ponto central que a gente vai bater lá no caso da Sociedade de Leis Privadas. Fala, Júlio. Antes de vocês entrarem nesse assunto, só um questionamento. Tu na tua visão libertária e falando sobre liberais, tu acha que a equipe do Paulo Guedes está fazendo alguma coisa de bom? Isso que eles estão fazendo, é bom ou não é bom? Olha, é melhor que o Manteiga. Estão fazendo melhor do que o Manteiga. Estão buscando privatizações, estão buscando desregulamentação. Aquele estatuto da liberdade da empresa, eu acho que foi um negócio legal. É uma coisa que vai demorar tempo até ser assimilado na cultura brasileira, mas foi uma coisa importante. Então, assim, se você comparar com um ministro socialista, ele está fazendo um bom trabalho. Eu acho que tá tímido, tá? Mas é melhor que um trotskista lá no lugar deles. Tu tens essa visão, porque alguns libertários têm, não, eu prefiro que esteja um trotskista lá, que o Estado se implode de uma forma mais rápida. Porque esses caras não estão dando uma sobrevida pro Estado, deixando o Estado mais eficiente, que tem alguns libertários que defendem isso, né? Em tese sim. Como a gente falou, né? A Dilma foi ótima para formar libertários. A coisa estando ruim é muito bom para ganhar apoio pro nosso lado. A questão que eu vejo toda é a seguinte: tem um grande número de pessoas que, quer você queira, quer não, vão ter uma dificuldade grande nessa transição entre o Estado e o ancapistão. Por exemplo, imagina no dia que o Estado não conseguir mais pagar a aposentadoria. Porque esse dia vai acontecer, vocês podem ter certeza. Você pode discutir se vai ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos ou daqui a 30 anos, mas que vai chegar um dia que o Estado simplesmente não vai estar mais pagando a aposentadoria, você pode ter certeza que vai. E vai ter um monte de gente que, se isso acontecer agora, rápido, vai ter muita gente despreparada, muita gente desprevenida para isso. Eu preferia que o Estado fosse enfraquecendo com o tempo. O libertarianismo, a gente vai mostrando as coisas, vai mostrando a verdade, e as pessoas vão migrando naturalmente, até com a questão da renovação cultural, né? As pessoas mais velhas têm dificuldades em encarar a vida de uma forma diferente, né? Então, assim, eu imagino que passando um tempo, isso seria melhor. Eu não gostaria, chega a ser curioso falar isso, né? Que o Estado caísse agora pela situação ruim que isso levaria para a população. Eu preferia uma transição mais gradual. O que não quer dizer que eu justifique o Estado. Não, acho que é totalmente inválido. Tu é contra o voto? Não, eu voto em todas as eleições. Eu acho que votar é uma coisa justamente nessa margem. Votar não legitima o Estado. O Estado é ilegítimo por definição. Nada legitima o Estado. Agora, você pode escolher, o Estado te dá o direito, talvez, né? Isso é uma coisa que eu penso realmente. Pode ser que aqueles números lá sejam todos paridos aleatórios e nada muda. Mas existe a chance daquilo ali ter alguma lógica e você está ajudando realmente o pessoal a ir para um caminho menos ruim. Então, e no final, eu não tenho preocupação de que, não, mas vai chegar um economista super libertário, vai fazer um Estado mínimo que não vai cair daqui a um tempo com custo de transação. Não vai acontecer isso, cara, porque o custo de transação vai acabar com o Estado, mesmo com o Estado mínimo. Nada vai sobreviver ali, não tem jeito. Boa. Então é isso aí, cara. Eu não prego de forma alguma usar violência, brigar com o Estado de frente, bater de frente com o Estado, não prego nada disso. Eu prego divulgar as iniciativas agoristas, as iniciativas anti-estatais e seguir em frente, divulgar a ideia que eu acho que a gente vai chegar lá de qualquer jeito. Mas vamos lá, então, voltar a um conceito antes de a gente ir para a parte final das perguntas, que é o Estado, ele é ilegítimo por natureza, por causa que ele é baseado na violência, basicamente. Exatamente. Tá. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas validam a existência do Estado, por aquelas razões que tu mesmo comentaste no início. De alguma maneira ou outra, elas demandam o Estado. Então, algumas pessoas. Então, por que isso não seria uma forma de contrato social que justificaria o Estado? Não, olha só, essa expressão contrato social é uma brincadeira dos estatistas que justamente quer dar força de um contrato a uma coisa que não é. Porque, veja bem, não existe contrato implícito sem uma ordem superior. Isso eu estou falando de teoria de contratos, tá? Isso é matéria de direito, isso aí tem
Teoria dos contratos é uma área do direito grande, tem um monte de teorias atrás disso, e é uma área que é muito jusnatural. Por quê? Porque você pode imaginar, contratos aqui no Brasil são basicamente a mesma coisa que contratos nos Estados Unidos, ou na Europa, ou não sei o que lá. O básico da coisa é sempre o mesmo. Você vai ter um acordo em que você vai ter obrigações de uma parte, obrigações da outra parte, e assinatura, ou o que é mais importante, o consentimento de ambas as partes sobre aquilo. Então, o central de um contrato, a coisa mais importante de um contrato é estar especificado o que cada pessoa vai fazer e o aceite de livre e espontânea vontade das pessoas. Não existe contrato social porque ninguém deu aceite nesse troço. Não basta você aceitar, por dizer assim, ficar vivendo naquilo, não é um aceite explícito daquelas regras. Você só aceita se você explicitamente aceita aquelas regras. Então, assim, essa história de contrato social é uma balela completa, não faz sentido nenhum. Aliás, diga-se de passagem, a ideia original do Rousseau é que seria um contrato efetivamente aceito, tá? O contrato social original do Rousseau ia requerer que todo mundo fosse lá e desse o chamegão lá na Constituição brasileira. Chamaram vocês para assinar a Constituição lá? A mim não chamaram. O Lysander Spooner falava isso, né, de que se tu considerasse a escrita da Constituição como um gigantesco contrato social, que ele já não achava que fosse o caso, mas ainda assim, então ele falava, então cada geração tem que vir e fazer a sua nova Constituição, porque senão tu simplesmente nasceu em um conjunto de regras que tu não opinou em nada. Exatamente, exatamente. Não, e outra coisa também, porque, por definição, o contrato tem que ter cláusula de saída. Contrato sem cláusula de saída é escravidão. Não pode ter, tem que ter uma forma de você sair daquele contrato. E aí, como é que eu falo para... Desassina aí, por favor. Eu não quero mais essa Constituição brasileira, não. Quero outra coisa agora. Não tem isso. Não é contrato. É um papel rabiscado por parasita lá em Brasília. Juntaram 500 pessoas da pior espécie lá em Brasília em 88. O pessoal rabiscou um monte de coisa lá e agora virou um contrato. Como assim, porra? Tá, então vamos falar então dessa parte final aí, que é numa sociedade libertária. Direito. Como é que funcionariam sem os... Imagina a gente viver sem o judiciário brasileiro, Peter. Será que é possível um sistema melhor que isso? Eu não consigo imaginar. Pô, cara, assim, chega a ser engraçado, porque o judiciário brasileiro é a coisa mais ineficiente do mundo. É inacreditável. Enfim, mas como eu tava falando, cara, a ideia é a seguinte, justiça é uma demanda do povo. Você tem demanda desse tipo. Você tá na sua casa, seu vizinho começa a fazer barulho, você quer ter uma forma de resolver esse problema, estabelecer um horário com ele, alguma coisa assim. Mas, veja, hoje o que você pode fazer? O que muita gente faz? Chama a polícia ou faz denúncia no judiciário, entra com ação na justiça. No final, resolve alguma coisa? Não resolve. Só consegue comprar briga com seu vizinho, não resolve coisa nenhuma. Mas de que forma você pode resolver isso? Através de empresas de segurança privada. Empresas de segurança privada podem fazer esse tipo de coisa. Você fazer acordos, por exemplo, você contrata uma empresa que vende uma determinada lei, ela já tem um contrato, aí sim é um contrato, porque você vai assinar aquele contrato, você vai contratar aquela empresa, e aí ela tem uma série de regras. E você pode escolher a lei que você achar mais conveniente para você. Ah, não, o horário de barulho é de tal hora, a pena para quem estuprar a criancinha é não sei quantos anos de cadeia, ou é multa de não sei o que lá, ou é pena de morte, ou o que for. Você assina aquele contrato. Agora lembra, você tá assinando aquilo ali, aquilo vale para você. Você tá assinando aquele troço ali. Então se amanhã você quebrar aquela regra, aquilo vai ser aplicado a você também. E se o teu vizinho não assina? Você vai entrar na justiça, vai acionar a sua empresa para fazer ele obedecer aquela lei. Ele pode ter uma lei de outra empresa. Se ele tiver uma outra empresa, a sua empresa vai entrar em contato com a empresa dele e vai fazer essa negociação toda para ter uma forma de acordo. Vai chegar num acordo para chegar na paz nisso daí. Por que isso é melhor do que chamar a carrocinha da justiça, chamar o policial ou chamar a justiça brasileira? Porque nesse caso você é um cliente. Os caras querem resolver o problema e querem resolver o problema com o mínimo de violência possível, porque é o mais barato para eles e que agrega valor no final das contas. A justiça brasileira, eles não estão nem aí, cara. Eles só estão preocupados com quando é que eles vão aposentar o dissídio do ano, não sei o que lá. Eles não estão nem aí para realmente prestar um serviço decente para quem está lá no final das contas. Então, ou seja, o que vai acontecer? Você vai ter uma ou mais empresas de segurança numa área, você escolhe a melhor delas e aí as empresas atuam entre si para fazer esse tipo de coisa, para coordenar a segurança, a justiça.
justiça. Mas e se uma das partes não tem essa empresa, então, que vai estar interessado? Porque esse argumento das empresas, né, entrarem em um acordo é a mesma questão do seguro de carro, né, as seguradoras de carro. Se tu tem um acidente com outra pessoa, exato, outra pessoa tem um outro seguro, elas não ficam se processando, elas têm uma câmara de conciliação onde elas vão resolver quem é que tem que pagar o quê, né? Agora, se tu tem uma empresa e do outro lado, que é defendendo uma parte, e o outro lado não tem, o que acontece daí? A mesma coisa que acontece na justiça com o cara. Essa empresa, ela tem segurança, ela vai lá falar com o cara, olha só, vamos resolver esse troço pelo bem ou pelo mal. Vamos decidir isso daí, como é que a gente vai resolver esse problema? E se o cara não topar nada, vai ter problema para ele. A empresa pode usar violência porque tá lá no contrato dela. Dentro da proporção. Dentro da proporção da agressão que foi sofrida e coisa e tal. Você não precisa se preocupar com isso, você passou a bola para a empresa. A empresa tem interesse em usar violência demais? Lógico que não, porque para eles também é prejuízo isso. Expõe o teu cliente para uma retaliação. Exatamente. Então, ou seja, eles querem resolver a coisa, mas eles têm como. Eu imagino que a ideia é que teria também tribunais privados avulsos, digamos assim, não ligados necessariamente a empresas de segurança. Então as pessoas que não têm nenhuma empresa de segurança poderiam ser acionadas nessas câmaras privadas, tá? Mas, de novo, cai naquela coisa que a gente falou. Ah, você sabe que vai ser assim? Não sei. Isso aí, o mercado vai resolver como é que vai ser esse tipo de coisa, tá? Existe uma outra possibilidade também que não é impossível de acontecer em grandes monopólios nessa área. Você tem uma grande empresa que monopoliza praticamente um país inteiro. Não é impossível. Desde que seja um contrato voluntário, não há problema nenhum, porque a qualquer momento você pode denunciar aquele contrato, pode sair de lá, né? Nós falamos português, estamos no Brasil, é fácil explicar isso para um brasileiro, né? Deve ser terrível os libertários americanos, porque a justiça deles lá funciona um pouco melhor que a nossa, né? Esses negócios pequenos do dia a dia se resolvem muito rápido. Os tribunais, para tu resolver coisas de trânsito, é tudo muito rapidinho lá, né? E aqui é fácil de tu explicar que tu deixa... eu quero que o padeiro resolva, vai ser melhor do que levar pra justiça. Pois é. Não, aqui no Brasil, na prática, já acontece isso. É muito melhor você tentar negociar alguma coisa, botar a empresa no Reclame Aqui, do que você efetivamente entrar na justiça. É uma dor de cabeça sem tamanho aquilo lá. O que eu gosto é que quando a gente fala desses exemplos e tal, os caras falam, não, mas daí essa empresa vai ter todas as armas e daí ela vai poder simplesmente se tornar o Estado. E daí tu vai ter tudo de novo. Sim, exato. No pior dos casos, vira o que já temos. Então qual é o problema, entendeu? Mas lembra, essa empresa, ela tem um concorrente, ela tem uma outra empresa concorrente também. Mesmo que seja um monopólio, sei lá, um Google da vida, mas tem lá o DuckDuckGo, tem o Yahoo. Ou seja, se ele começar a fazer merda, você vai partir para outra, não vai ficar naquilo ali, né? Então... Mas ele vai ter uma força que é bem dispersa, assim, né? Ele não vai ter uma força concentrada dentro de um território, né? Como tá todo mundo com contratos individualizados, tu vai ter que invadir casa a casa. Vai ser um negócio bem oneroso pra ele, né? Tá todo mundo armado. E vai estar todo mundo armado. Vai ser uma coisa muito difícil. Olha só, como eu disse, ninguém sabe exatamente como vai ser a coisa. Se alguém falar pra você que sabe que vai ser assim, não é. Isso é uma forma da coisa. Essa ideia da Sociedade de Leis Privadas é uma ideia que tá naquele livro Man, Society and the State, do Hans Hermann Hoppe. Ele desenvolveu essa ideia toda lá no livro dele. Tem também no Machinery of Freedom, do Friedman, né? Tem também a ideia de empresas de segurança concorrentes, acredito eu. Mas eu acho que a gente fez bem a trajetória, assim, né? Porque o Estado, depois do liberalismo e agora um pouco uma dose de libertarianismo. Eu tirei minhas dúvidas, Júlio. O que tu acha? Eu tirei as minhas também, fiquei com várias outras. Vamos trabalhar em outros episódios. Vamos ouvir um pouco mais o canal do Peter, que é muito bom. Peter, quer fazer o teu jabá aí? Claro, gente. Olha só, não deixem de ver lá o meu canal. É só ir no YouTube procurar ancap.su, Ancapsu, que você bate lá, tem bastante coisa, bastante novidade, vídeos teóricos e tudo mais lá. Por que é Ancapsu? Essa história é muito boa. Olha só, isso aconteceu antes de eu criar o canal, tá? Eu vi uma notícia que .su é de Soviet Union, tá? Quando a internet foi inventada lá nos anos 1980, já tinha um comitê o pessoal que reunia para fazer os domínios, né? E aí designaram o domínio, .br ia ser o Brasil, não sei que lá vai ser não sei que lá, e botaram o .su para a União Soviética. Só que isso foi em 1980 e poucos, e aí em 1989, na verdade foi em 91, né? Ela caiu, né? Desabou a União Soviética, deixou de existir. Então nunca foi usado, porque em 1900 e pouquinho nem tinha ainda, a internet era muito teórica ainda a coisa, não tinha na prática, né? A União Soviética caiu antes disso. Aí quando foi 2014 ou 2015, agora eu não lembro direito, mas a Rússia, um provedor da Rússia, relembrou dessa história e resolveu oferecer de novo o sufixo
ancap.su. E aí eu vi isso por um acaso, assim, num site que eu tava indo, eu falei, pô, vou comprar um domínio.su. soviético. ancap.su. Aí registrei lá. Que genial, cara. Pela aleatoriedade da coisa. Mas assim, é difícil você pensar. Ancap.com, por exemplo, já está tomado há 200 anos. Ancap.com.br já está tudo tomado. É difícil você conseguir domínios de 5 letras nos domínios mais comuns, né? Esse, como tinha acabado de ativar, eu consegui. Aí quando eu resolvi fazer o canal, eu falei, pô, quer saber do negócio? Eu vou dar o nome do canal, o nome do meu site. Que aí também, se você quiser ver o meu site, é só entrar lá. Ancap.su é um site. Só digitar na URL do browser que vai para lá. Eu vou botar na show notes ali 3 itenzinhos, tá? Aquela questão principalmente os vídeos do Peter. E um deles que eu quero colocar é o teu que tu fez sobre as propostas de transporte urbano do prefeito Marquesan, que eu já reclamei muito aqui nesse podcast. E eu acho que o vídeo é sensacional. Então eu vou recomendar esse pro pessoal. Mas vejam os vídeos, são todos ótimos. Peter, uma aula, só tenho a agradecer. Que aula. E meus parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade. Ô Peter, só uma coisa antes do nosso fim. Esse material que a gente produz, tu produz no YouTube, nós produzimos aqui no Spotify, em todas essas plataformas, provavelmente vão ficar disponíveis pela eternidade. Que ano vai deixar de existir o Estado? Para um cara que vai nos ouvir daqui a 100 anos, 200 anos. Meu chute é 2040. Meu Deus! 2040? 2040. Anota aí. Tem algo a ver com a singularidade? Olha, já me falaram dessa teoria da singularidade, eu não conheço, confesso que não sei te dizer. Mas isso aí é uma estimativa que eu fiz até no meu vídeo lá do Porque o Estado vai cair em função da mudança de geração. Então, é um chute, lógico. Não vou dizer que ninguém tem bola de cristal aqui, mas se vocês quiserem um chute meu, é isso. Tá registrado aí. Tá registrado daqui a... Se acertei, eu errei. 23 anos? 23 anos? É, logo aí. 40? A gente vai estar aí. 40? É, daqui a 20 anos. Daqui a 23 anos. Cara, a gente tá em 2020, Júlio. Ah, eu tô vendo 17 aqui. Drogado. Onde é que tu saiu? Agora esqueceu 3 anos. Peter, muito obrigado novamente. Um abraço. Valeu, Peter. Um abração, velho. Grande abraço pra vocês.